Fala rapaziada, meu nome é João Pedro e nessa série de vídeos eu vou estar fazendo uma capacitação em Next.js para vocês, né? A gente vai estar vendo os principais conceitos do Next e a gente vai estar fazendo uma aplicaçãozinha simples também para testar tudo isso que a gente for vendo aqui na prática, né? E deixar vocês mais por dentro do que é o Next, para que vocês possam possivelmente usar também essa tecnologia para construir os projetos de vocês aqui na Tecno, tanto no processo seletivo, né, quanto se vocês forem posteriormente efetivados, né. Então, começando aqui, basicamente, o que é o Next, né? O Next, ele é um framework de React, porque o React é uma biblioteca apenas, né, que ajuda a gente a construir interfaces com JavaScript, utilizando o HTML e o JavaScript em um único arquivo, né? E, basicamente, o Next, ele ajuda, ele simplifica, né? Ele abstrai alguns conceitos do React e simplifica a gente fazer algumas coisas que no React são não complicadas, mas um pouco mais trabalhosas, né? Então, por exemplo, uma das principais coisas que o Next ajuda, pelo menos um dos usos mais básicos, né, é o roteamento, o routing, né? O routing no Next, ele é muito mais simples do que no React, ele abstrai bastante e é meio que automatizado o processo de fazer um routing das páginas que a gente estiver construindo no React. Facilita bastante e agiliza bastante também o desenvolvimento, né? Outra coisa que o Next possibilita também é a renderização do lado do servidor, né? A renderização server-side. Isso possibilita que as nossas aplicações elas sejam carregadas no servidor onde ela estiver hospedada e posteriormente ela é enviada ao cliente, né? Isso melhora bastante o desempenho porque o browser do usuário ele não precisa estar baixando, interpretando JavaScript para renderizar essa página. Isso tudo é feito no servidor e, por exemplo, a gente pode estar fazendo requisições APIs, coisas desse tipo que sobrecarrega um pouco às vezes o navegador. A gente pode estar fazendo tudo isso no servidor e o usuário acessa isso de uma forma bem mais rápida, porque ele não vai precisar carregar isso no computador dele, no navegador dele. Basicamente isso. Então, basicamente, o Next ele pré-configura algumas coisas que a gente tem no React, né? Abstrai também alguns conceitos, deixando mais simples da gente estar utilizando, né? E ele também tem algumas otimizações de imagem, de CSS, de script, já integradas nele, que a gente não precisa estar fazendo manualmente, por exemplo. E basicamente isso. O Next ele também tem suporte para o TypeScript, que é o que a gente vai estar usando aqui, né? Não é nada muito complexo, não é uma curva de aprendizado muito grande em relação ao JavaScript Vanilla, né? JavaScript padrão. Então a gente vai estar utilizando aqui também essa tecnologia, né? E é basicamente isso. Muito provavelmente eu não vou conseguir ser 100% técnico em relação aos termos e etc. quando eu estiver explicando aqui os conceitos do Next, né? Então algo que é bom vocês estarem utilizando sempre é a própria documentação do Next aqui, né? É uma documentação que é bem simples de entender, né? Então, caso surja alguma dúvida, ou caso vocês queiram entender de fato como algumas coisas funcionam, de uma forma mais técnica, sempre bom vocês estarem utilizando aqui a documentação. Aqui tem todo o passo a passo de como iniciar um projeto em Next, de como estruturar o projeto, de como utilizar todas as coisas que ele traz diferente, né? Então, é basicamente isso. Sempre bom vocês estarem utilizando essa documentação. Se eu não me engano é só em inglês, mas mesmo assim é bem fácil de você entender, vai traduzindo devagarzinho e tal, e é bem tranquilo. Então é basicamente isso. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente vai estar fazendo aqui para estar aprendendo Next, né? Então basicamente o que a gente vai estar construindo é essa aplicaçãozinha aqui, um gestor de tarefas, né? Basicamente um to-do list. Então são só duas páginas, é bem simples, mas vai ser bem interessante para a gente estar aprendendo os conceitos de componentização, de roteamento no Next, né? Tudo que o Next oferece, tal, pelo menos os usos mais básicos, vai ser bem interessante aqui para a gente estar utilizando, né? Então, primeiro a gente tem aqui essa tela de login, uma tela bem simples. A gente não vai estar integrando de fato com a API, mas vai ser para exemplificar basicamente como funciona o fluxo de trocar de rota quando a gente clica no botão, preencher o input, criar um componente de input que a gente pode estar reutilizando, de botão, principalmente componente de botão, né? Vocês vão estar vendo que a gente pode construir esse componente de botão de um jeito que a gente pode reutilizar ele em várias partes da aplicação, né? Com um único componente, só mudando as props que a gente passa para ele. Então, obviamente, esse é o uso
mais correto, né? É a forma que a gente tem que criar os componentes, visando sempre a reutilização deles, senão não adiantaria de nada, senão não adianta de nada. A gente está criando componentes que não podem ser reutilizados em outro lugar. Então, basicamente isso. Essa página de login aqui, bem simples, e a gente vai estar fazendo também aqui o principal, que é a lista das tarefas, de fato. Então, além dessa tela aqui, a gente também vai ter um modal que a gente pode acessar quando a gente clicar aqui nesse botão, que é o modal que a gente vai utilizar para preencher as informações de uma nova nota que a gente for adicionar aqui na lista, né? Então, basicamente, vai ser um formulário que a gente vai estar preenchendo com as informações. As notas, elas podem ter um título, uma prioridade que a gente define, como a gente quiser, um prazo que é opcional e uma descrição também. Além disso, a gente pode também marcar as notas como concluído, e aí, a partir disso, a gente vai poder ver como a gente altera o estilo da nota ao clicar no botão de marcar como concluído. A gente também pode estar deletando as notas e basicamente isso. Então vai ser bem simples de fazer, bem tranquilo, e vai dar para aprender bastante os conceitos básicos aí do Next.